que é a Jussara Korgold. A Jussara é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ex-presidente e atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, além de fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Ela é palestrante, escritora e tradutora espírita. Atualmente, ela tem um programa na nossa TV Web Mansão do Caminho, que é Psicologia e Espiritualidade. Então, eu convido agora a Jussara, que, Jussara, você possa fazer a sua apresentação ao público aqui presente e àqueles que nos assistem remotamente. Boa noite para todos, especialmente boa noite para o nosso querido Edila, para o Mário Sérgio. Eu acho que não está ligado, Jussara. Está aqui, deixa eu te explicar. Agora, Só apertar. agora foi. Então, boa noite para todos. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje para poder participar aqui junto com o Divaldo, aprendendo sempre, com o Mário Sérgio, Solange, todos os queridos, aos que estão lá por trás dos bastidores também, que fazem todo esse esforço para que nós possamos, aonde quer que estejamos, receber esses ensinamentos. Falo realmente com muita gratidão, com muito carinho por todo o trabalho que é feito pela Mansão do Caminho, pela TV Mansão do Caminho, porque faz chegar até nós essa voz de conhecimento, mas especialmente de conforto, de esclarecimento para todos nós. Boa noite. Muito boa noite, Jussara, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos agora para a primeira parte do nosso programa, que é a preleção do Divaldo, a quem eu passo a palavra neste momento. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A nossa reflexão da noite de hoje é bastante interessante. Nós poderemos ser pontes, ligando, dificultando abismos, favorecendo união, ou podemos ser paredes, pessoas que impedem o avanço do progresso. E me vou utilizar de algumas imagens que a benfeitora Joana de Ângeles extraiu do seu substrato o sentido psicológico. Todos nós, ou quase todos, temos referências a respeito do Rio Jordão, na Palestina. Em verdade, o Rio Jordão é fundamental àquela área da Ásia, porque ele atravessa Israel, a Jordânia, a Palestina, e está apenas a 6 quilômetros da fronteira da Jordânia. E é a única razão da sobrevivência do país que não tem fontes alternativas para atender através de rios, córregos, lagos. É uma região imensamente árida. E os dois países, Israel e Jordânia, mantêm um acordo graças ao qual Israel concede diariamente que se abram as comportas do Rio Jordão para poder atender a esse país de origem maometana na sua sobrevivência. O que vem acontecendo de maneira prodigiosa, apesar das guerras contínuas daquela região. Mas então nós vamos focalizar o Rio Jordão geograficamente. Ele nasce ao norte de Israel e é de pequenas proporções. Então ele desce praticamente em linha reta. E Israel é um país
onde estão as duas maiores depressões do globo terrestre. Por exemplo, a parte da Galileia, onde viveu Jesus, está abaixo do nível do mar, 200 metros. Daí, em algumas oportunidades, o calor é sufocante. Mas logo ao lado está o Mar Morto. E este mar preenche uma falha terrestre de 400 metros de profundidade. É a fossa mais profunda do nosso planeta. O Rio Jordão vai atravessando o deserto e oferecendo vida, fecundidade, irrigando as terras, facultando, por exemplo, que o deserto de Negev permita plantações de rosas e, sobretudo, de laranjas, que são enviadas invariavelmente para a América do Norte e para a Europa. As laranjas de Israel, numa terra árida, são preciosas. Mas esse rio é curioso, porque ele nasce tranquilamente como um córrego. E, à semelhança do Amazonas e de outros rios terrestres, pequenos regatos das margens correm na sua direção e vai aumentando o volume de águas, até que ele chega à depressão da Galileia. E aquela depressão de 200 metros, preenchida, é denominada como Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. No Evangelho de Jesus, nós vimos essas referências a cada momento. É uma região agradável em relação a outras. E ali estão cidades que ficaram famosas, porque o rio é um rio que faculta a pesca. Basta dizer que um autor da vida de Jesus, judeu, Sholem Asch, assevera que no tempo de Jesus havia naquele mar que é menor do que a Baía de Guanabara, isto é, o volume de águas entre o Rio de Janeiro e Niterói é menor do que esse que nós temos no Brasil. Isso nos dá uma ideia de volume quando falamos o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Então, é um amontoado de águas para nós, aqui no Brasil, seria uma grande lagoa, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim e outras do Brasil, são verdadeiros oceanos pelo tamanho e pelo volume de águas. Mas ele é fundamental, porque ele é tão piscoso que praticamente os países à sua volta, Cafarnaum, Magdala, Tiberíades e outros, são todos mantidos pela pesca desde há milênios até a atualidade. Israel, hoje, é uma das grandes e poderosas nações da Terra. Ainda há pouco, estive lendo uma análise atual de Israel, do seu povo, da inteligência notável dos judeus, que são os maiores ganhadores de prêmio Nobel da humanidade. 80% dos que receberam o prêmio Nobel no mundo são todos judeus. E, na atualidade, é feita uma página com uma certa delicada ironia. Não temos edifícios colossais. Não nos preocupamos, por exemplo, na beleza da paisagem, mas os laboratórios israelitas ou israelenses estão produzindo na área da ciência médica as mais notáveis conquistas para a saúde física, emocional e mental da humanidade, como nenhum outro país na Terra, graças à sua avançadíssima engenharia tecnológica de medicina.
Então, esse Rio Jordão é considerado uma dádiva de Deus para a alma daqueles povos. Uma dessas cidades, que é muito conhecida, Magdala, é uma cidade grega, construída já no tempo de Jesus, famosa, portanto, há mais de 2000 anos, e é conhecida principalmente porque é uma cidade de prazeres climáticos. Na história de Magdala, narra-se que Cleópatra teve a oportunidade de vir passar verões que eram muito mais amenos do que aqueles de Mênfis, de outras cidades do Egito. Então, a nossa imagem é esta: o Rio Jordão desce, forma um mar, e este mar, na parte sul, sangra. Não é fechado. Ele tem um sangradouro em que o rio continua. E ele continua para sudoeste, e ali naquela região mais profunda, as águas entram. E pela salinidade, essas águas ficam detidas e é chamado Mar Morto. Eu estive lá mais de uma vez. E é impressionante que nada quase que se atira às águas, ela desce. A gente se joga na água, daqui a pouco está flutuando. Então, é muito comum turistas ficarem deitados de perna cruzada, lendo, flutuando sobre as águas. Ao fundo, tem uma lama muito negra, que se constatou ser fundamental para a beleza. Não há nada inútil na Terra. E hoje, às margens do Mar Morto, existem várias indústrias para a beleza, para a saúde, para as bênçãos do organismo, principalmente da pele. E as grandes construções para férias estão cada dia mais monumentais. No entanto, nos últimos tempos, está ocorrendo algo impensável, inesperado. O Jordão continua o mesmo. As águas que entram pelo norte saem pelo sul, todas. Então, ele mantém o equilíbrio. Se não houvesse essa saída, as inundações seriam inevitáveis, porque as águas transbordariam e destruiriam todas as cidades da margem. Então, o volume de águas que desce do Jordão, que passa pelo mar da Galileia e atravessa o deserto e se estancam no Mar Morto, estão essas águas do Mar Morto sofrendo algo, como disse, inesperado. O mar está recuando e se acredita que, dentro de um determinado período, ele desaparecerá da terra, ficando somente a área salina. Nas bordas, a gente pode arrastar, levar o sal, e é muito vendido na Europa e na Ásia. Mas o que é fascinante é o seguinte: o Rio Jordão é generoso, ele entra no mar, mas o mar também é gentil, não detém as águas. Ele as expande através daquela frincha para o Mar Morto. E como o mar da Galileia é generoso, porque toda a água que entra sai, ele é considerado o mar da beneficência, da bondade. Numa análise psicológica, a humanidade tem dois tipos de humanidade. A humanidade que recebe e que doa, a humanidade que é ponte, que ajuda, que favorece, que multiplica, e aquela humanidade que tudo que recebe estanca, detém. São pessoas impeditivas do progresso. Quando lemos, por exemplo, essas pessoas, principalmente das questões econômicas, sabemos que o dinheiro de uma delas,
de uma delas, alguns centenas de bilhões de dólares, esse dinheiro de uma delas daria para acabar, por exemplo, com a fome em toda a África, em toda a América Latina. E, nada obstante, nós vemos que essas fortunas narradas pelos grandes periódicos, cada dia aumentam mais e ficam paradas, porque estão investidas, no bom sentido, em empresas que se multiplicam, correndo também os riscos de um dia para o outro as ações nas bolsas de Nova York, de Singapura, de Tóquio, de Londres, de Paris, sofrerem um colapso e todo o dinheiro perder o seu valor e a pessoa descer à miséria. Então, observemos que há entre nossos amigos pessoas, Mar da Galileia, sempre generosas, sempre afáveis, mesmo tendo problemas, se utilizam dos seus problemas para confortarem aqueles que têm dificuldades maiores. Chico Xavier usou de uma frase que me parece muito bela: o verdadeiro cristão espírita enxuga suas lágrimas para ir atender os outros que estão chorando, e ele sorrindo, com as lágrimas do coração. É o mar da Galileia. O mar da Galileia simboliza a nossa bondade. Reter para matar, distribuir para multiplicar. Tudo que retemos degenera, porque o mundo é feito de transitoriedades. Tudo quanto existe modifica-se a cada instante. É tão curioso que, quando nós chegamos aqui, e Mário deu início à reunião, nós éramos um corpo. O corpo que entrou por aquela porta não existe mais. Porque em cada segundo morrem cerca de 30 milhões de glóbulos vermelhos. E nascem na medula óssea 30 milhões de glóbulos vermelhos. Quando nós entramos, tínhamos um corpo. Este corpo, nesses minutos, aproximadamente 20 minutos, desde o início da reunião, já experimentou em 15 minutos uma mudança celular de 70%, exceção dos neurônios cerebrais, que têm, no entanto, as suas ilhas também de transformações, segundo a neuropsiquiatria contemporânea. Cada 7 anos, o nosso corpo é inteiramente novo. Quem duvidar, que pegue uma carreira comigo. Alguém aqui diz assim: Divaldo, vamos dar uma carreira de 5 quilômetros? Vamos. Eu, coitado, estarei com o bofe para fora, ali no Café de Paris. Claro que eu vou escolher um lugar chique. E a pessoa vai e dá gargalhadas. Não há nenhuma vantagem. O seu corpo não é como o meu. Quem ganhou a corrida fui eu. É aquela tese da tartaruga e do coelho. O coelho vai todo saltitante e a tartaruga vai devagarzinho. Ele para cochilar, ela passa e ela ganha a corrida. Parece um absurdo. Então, do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo, cada 7 anos, deixa de ser aquilo que era. Nós temos cansaço, nós temos coceira, nós disfarçamos, né? Pinta o cabelo aqui, pinta a unha ali, e pinta, mas ele vai, não é a mesma coisa. Uma pessoa linda, eu observo, por exemplo, nesses desfiles de beleza, agora uma grande atriz que operou as costelas para ficar com a cintura mais justa, foi elogiada, mas que mulher linda! Isso no dia do Oscar. E então ela, lindérrima de tanta plástica, o cabelo trabalhado,
Mas que coisa linda! Ela disse, uma desgraça, tenho 60 anos. Apesar daquilo tudo, ela não podia fazer metade do que fazia quando tinha 30, porque ela também era bailarina. Há na Terra um exemplo muito curioso de uma atriz do século XX, na França, chamada Mistinguett. Mistinguett foi a mulher que teve as pernas mais lindas do mundo. Eu não sei qual é a vantagem, mas o jornal diz que é uma vantagem. Aos 80 anos, as suas pernas eram de uma adolescente de 16, 18 anos. Só que o cansaço era de uma velha de 90. Então, vivemos num mundo de transformações. Não adianta reter. Nós nascemos para dar, para oferecer. E Deus nos oferece tudo. O sol, por exemplo, não sabe que aquece. A mangueira desconhece o sabor do próprio fruto. E a flor da rosa pode competir com uma outra que tem odores pútridos de carne humana. Porque esse é um mundo de constantes modificações. Daí a proposta que Joana de Ângeles nos faz, esse espírito maravilhoso, seja o mar, seja alguém que, quando morrer, deixe um sinal de sua passagem pela terra. Sinal bom, porque todos deixamos marca de passagem pela terra. Às vezes eu encontro pessoas com quem eu convivi há 70 anos. Já não me lembro, às vezes, noutras eu recordo. E então a pessoa me disse, mas Divaldo, eu nunca me esqueci daquilo que você falou e me repete, como se fosse nesse momento. Eu então sorrio para dentro e digo, que bom, por aí eu passei e deixei uma mensagem. Mas também encontro pessoas que eram minhas amigas há 50 anos, há 10, e que hoje me detestam. O que é um fenômeno biológico, natural, muitas vezes decorrente do fígado, nem é do caráter. São pessoas que têm problemas hepáticos e o humor varia. Daí o perdão é importante, porque o perdão nasce do sentimento afetivo. O fígado pode derramar bilis que quiser. O rim pode disfuncionar e necessitar de renovação. O caráter, muitas vezes, é consequência do estado fisiológico. Como muitas vezes o organismo é resultado do estado psicológico. Quando eu acordo e não estou bem disposto, a vida é tão difícil nesse dia. Então eu fico tentando procurar algo que eu não sei o que é, nenhum de nós sabe, é o humor, é o problema físico. Até que eu me lembro de uma coisa que eu gosto quando estou muito bem, e aí eu faço e mudo de humor. Na hora que eu mudo de humor, que o fígado deixa de produzir essas enzimas perturbadoras, então eu vou deixando bons sinais, mas até chegar lá, eu vou deixando pegadas de lama pelo caminho. Mas então o que fazer? Retroceder e limpar o caminho percorrido. Deixar sempre uma mensagem. Mas se aquele que ficou inimigo não reconhece isso, não é importante. Importante é o bem-estar que a gente tem por haver plantado uma árvore. Um amigo me ofereceu um livro de Humberto de Campos, que ele escreveu em 1932. É um livro lindo de contos, de cartas, que ele publicava nos jornais. E então ele narra que há uma pessoa, naquela época, a carta é de 1932. Ele diz que havia uma pessoa na Terra que, desde os 6 minutos da sua vida, ele começou a amar. E ela começou a amá-lo desde antes desses 6 minutos. E então ele descreve Ana do Campo Vera, a mãe dele. Ele tinha um amor profundo por Dona Anica, que era o seu apelido.
E ela estava com 80 anos quando lhe fez uma carta. Meu filho, estou passando um momento muito difícil. Você imagine que o prefeito veio me pedir para tirar uma fotografia embaixo do cajueiro que você plantou em Parnaíba, quando era menino de 4 anos. Ele plantou um cajueiro que tem até hoje, cujos frutos, castanhas, nós temos nos nossos cajueiros daqui. Foram castanhas que Dona Anica me deu em 1957, quando eu a visitei em Fortaleza, e ela velhinha, me falando muito de Humberto de Campos, ela me deu um bico de renda, de almofada, quando ele era muito teimoso, botava a almofada no colo e com bilros ia fazer renda. Então, eu tenho renda feita por Humberto de Campos. Quando era criança, portanto, lá pelo começo de 1910, 1915. E também sementes do cajueiro que estão plantadas aqui na mansão. Como de Alta de Souza, o jasmineiro que ela plantou, eu trouxe mudas. E hoje nós temos quase 100 jasmineiros daquele filho de Alta de Souza. Olha aí o bem deixando pegadas luminosas. E então, ela dizia para ele, você imagine, eu me recusei, mas insistiram tanto que eu aqueci, porque disseram que era para fazer um filme, eu embaixo do seu cajueiro, e que você ia me ver no Rio de Janeiro. Fazia muitos anos que eles não se viam. E quando o filme foi passado no cinema Broadway da Cinelândia do Rio, ele não pôde assistir porque estava operado no hospital. Quando passou a segunda vez, vindo de São Paulo, ele não pôde ir porque estava ainda no hospital. E na terceira vez, numa sessão especial, ele não pôde ir. E então ele faz uma carta a ela. Eu não pude mais ver o seu rosto. Este rosto que marcou a minha vida, porque eu me lembro de quando era criança, e você se dobrava sobre a rede para me embalar e dizia, meu filho, seja um homem de bem. Eu posso lhe dizer, minha mãe, agora que você está perto de morrer, e eu também, pelas doenças, ele foi muito doente, que eu tenho sido um homem de bem. Nunca prejudiquei a ninguém de uma forma decisiva, de uma forma determinada. Então, a nossa proposta de hoje é o mar de Genesaré. Nós, nessas mutações, deveríamos deixar pegadas de cada ciclo da nossa vida. É muito como dizer, você não é mais a mesma pessoa. Não, não precisa brigar, não. Não é. Deixou de ser há muito tempo. E a própria pessoa notou. Nós tínhamos aqui uma tia que, aos 94 anos, ela dizia assim, para o nosso prazer e para fazer bullying com ela, a tia Zizi. Meu Deus, 94 anos, eu não sou a mesma. Eu já não aguento descer a ladeira, porque ela cuidava da revista Presença Espírita. Eu não aguento isso, não aguento aquilo. E eu dizia assim, mas Zizi, quando foi que você começou a revista? Ah, eu tinha 30 anos. Eu digo, não é a mesma. Aos 84, então ela teve um problema de saúde e ficou com o trauma psicológico. Sarou o problema de saúde, mas ficou com aquela coceira terrível, aquele tipo quase de pênfigo. E ela dizia assim, Divaldo, eu não conto a ninguém, porque não vai acreditar, mas a doença continua e vai me matar. Não vai? Eu digo, não, Zizi, na nossa cara, nós vamos morrer de câncer. É assim uma doença mais elegante. O que é que você tem? Neoplasia maligna. Olha, de que você morreu? Ou de que ele morreu? Acidente de bicicleta. Ah, eu acho de um ridículo. Eu detesto a morte dessa. De que morreu? Ah, o Cadillac de Bebete, da Rainha Elizabeth. É assim até uma morte mais elegante. Então, que nós sejamos elegantes, não retendo o bem e suavizando o mal. Para nossas reflexões. Agora, as perguntas e respostas. Agora, então, para a segunda parte da nossa programação,
Jussara, vem uma pergunta aqui especificamente para você. Está escrito aqui, Jussara. Uma vez me falaram que nenhum país tem a cobertura espiritual que o Brasil tem. Como você faz, vindo de outro país, para se manter protegida, equilibrada e conectada a Deus? Eu vou dar a resposta de bem-humorada primeiro. A gente pede socorro para Divaldo. Na verdade, nós sabemos que Jesus, como governador do nosso planeta, não deixa nenhuma região desamparada. Sem dúvida alguma, em termos de espiritismo, de conhecimento espírita, não existe no mundo nada que chega perto, que se assemelha ao que nós temos hoje aqui no Brasil. Esse intercâmbio maior, o compreendermos que estamos também com a ajuda, a proteção do Espírito Ismael, né? De nosso querido Dr. Bezerra e tantos outros espíritos. Então, nós sentimos que, ao nos trasladarmos, sem dúvida alguma, por compromissos que assumimos antes do reencarne, deixando a nossa pátria, indo para outras pátrias e tentando esse trabalho de disseminação do conhecimento, né, do entendimento e, acima de tudo, do consolo, né, que temos através do Consolador Prometido, nós nos conectamos a estes espíritos, mas sentimos também muito fortemente a presença dos espíritos que fazem parte da história de cada país. No nosso país, então, sentimos a presença de muitos daqueles que hoje conhecemos, que têm nomes ilustres, outros nem tanto, mas que estão lá trabalhando com Jesus para que a semeadura possa ser feita em todas as pátrias. E, quando a coisa aperta, que nem a gente diz, vem aqui e pede ajuda, pede reforço para poder dar conta do recado. Obrigado, Jussara. Divaldo Keusilene pergunta se o médio de efeitos físicos e o médio ostensivo é a mesma coisa? Não. O médium ostensivo é o indivíduo cuja faculdade é exuberante. O médium de efeitos físicos é um médium que é portador de uma faculdade especial, já que a mediunidade tem vários aspectos. A mediunidade de poesia, a mediunidade de romance, na psicografia escrita, na psicofonia verbal, a mediunidade da xenoglossia e glossolalia, falar e escrever idiomas que são desconhecidos do médium, na pintura, na arte, na música. Há várias faculdades mediúnicas. O ostensivo é aquele que tem algumas, no plural, dessas faculdades. Porque se ele é um médium de efeitos físicos, ele, portanto, é capaz de materializar, de desmaterializar, de realizar transportes de objetos sem contato físico. E também ele vai funcionar na psicofonia, na grafia, porque não há mediunidades isoladas. Ninguém é médium tal e ponto. Ele tem uma faculdade orgânica que lhe permite a variedade do que o Evangelho chama dos dons, os dons do Espírito. Portanto, as manifestações de natureza espiritual. Jussara, nós podemos encontrar espíritos de crianças no umbral? Olha, eu não tenho conhecimento realmente dessa questão. Nós conhecemos pelo livro, pela literatura de André Luiz, a respeito, né, das regiões, das casas de assistência,
André Luiz relata em um dos seus livros esse atendimento, a chegada desses espíritos na idade, aquilo que chamaríamos, vamos dizer, ainda num período infantil. Mas o que nós aprendemos com a doutrina espírita é que nós temos, assim, a necessidade posteriormente de readquirir a nossa forma, porque não há como nós realizarmos o nosso aprendizado quando nós estivermos, assim, vamos dizer, num corpo perispiritual ainda em idade pequena. Mas eu gostaria que o Divaldo complementasse aqui para a gente, né, sobre essa questão. A ciência da penologia tem descoberto crianças de uma perversidade incomparável. E em alguns países, a criança que atua criminalmente tem a mesma punição de um adulto. Na Inglaterra, por exemplo, tem havido casos de crianças de 5, 6 anos que cometeram assassinatos programados. Nos Estados Unidos, é relativamente comum crianças que mataram, planejaram, mataram pais, e essas crianças receberam pena de prisão perpétua, sem o direito de liberdade condicional. Naturalmente, ao desencarnar, essa criança vai para o umbral, porque cometeu um crime, e o crime não depende da idade. Dir-se-á que a criança não tem discernimento, mas esses são espíritos criminosos na vida infantil. Quanta criança que pega animais, gatos, cães, estrangulam, rindo, saem a caçar aves com estilingues, a matar, mostrando o espírito velho que está naquele corpo novo. Tecnicamente, não estão indo para o umbral como crianças, porque o espírito é criança no corpo, mas ao desencarnar ele reassume a sua forma anterior. Imaginemos aqueles carrascos nazistas e qualquer carrasco na humanidade. Um homem estava jogando snooker em uma cidade do Brasil, anteontem, perdeu, e aí matou várias pessoas porque perdeu. Então, esse espírito mórbido, que é um ser que vem com um transtorno mental, patologicamente, eles estão assinalados. Mas tem o livre-arbítrio entre fazer o bem e o mal. Se optam pelo mal, é porque são maus. Daí, eles irão para regiões equivalentes. Mas, por outro lado, recebem maior proteção dos guias da humanidade, porque o objetivo de Deus não é punir, é sim educar, reeducar, corrigir. Então, será que no umbral tem crianças? Certamente. Aquelas crianças que praticaram crimes, que surpreenderam a lei e que fez que elas cumprissem o Código Penal para os adultos. Obrigado, Divaldo. Jussara, uma pergunta de Lúcia aqui pelo YouTube. O que acontece com uma pessoa que, tendo pavor da morte, desencarna? Nas nossas reuniões mediúnicas, né, e creio que em várias reuniões mediúnicas, nós temos a ocasião de dialogar com espíritos que chegam, às vezes até passando por um processo de doença prolongado e que ainda não se deram conta da situação, né, em que se encontram, e expressam, assim, o medo de morrer, o medo de deixar a vida. O que nós observamos, e creio que em muitos dos casos, até quando nós perguntamos para as pessoas se elas têm medo da morte,
Eu mesma poderia dizer isso, eu não tenho medo da morte, como poderia como espírita, mas o processo de chegar ao mundo espiritual, como essa morte vai ocorrer, se vai ser até de forma elegante ou se vai ser na bicicleta, isso é o que nos apavora na realidade, né? Então, o que vai acontecer é que, de acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que nós estivermos realizando, e, assim, de uma certa forma, fazendo um paralelo com o que Divaldo nos apresentou hoje, né? Que frutos nós estamos dando? Será que estamos mais para a figueira seca? Ou nós estamos distribuindo frutos? Então, as pessoas que estão procurando viver dentro do potencial que já conseguem, que já se expressa através do seu estágio evolutivo, no sentido de promover o bem, no sentido de, como diz Allan Kardec, né, do esforço que estamos fazendo para vencer as nossas más inclinações. Então, no momento do nosso despertar no mundo espiritual, ao contrário do que nós vamos imaginar de ter um processo de dor, de dificuldade, nós teremos aquela sensação de que bom que eu retornei para minha casa. Deixei saudade, sentirei saudade, mas aqui é a nossa casa. Então, essa pessoa, sem dúvida alguma, passará por esse processo, principalmente se for uma pessoa que está, assim, distribuindo esses bons frutos para poder auxiliar a humanidade a melhorar. Obrigado, Jussara. Divaldo, a pergunta de Lúcia, que chega aqui pelo YouTube. As perseguições espirituais aos centros espíritas têm aumentado de forma assustadora. O movimento espírita corre perigo? O movimento não, porque o movimento é uma ideia. Agora, as pessoas que fazem o movimento sofrem, sim, a piora desse estado vibratório de entidades perversas e obsessoras. Sem dúvida, após uma grande folia, sem o caráter, o desejo de denegrir, as pessoas se entregaram ao máximo de prazeres. E nesses prazeres, há quantos infelicitaram? Quantas jovens, meninas, moças, idosas, se entregaram à dissolução dos costumes. Nesses dias, embriagadas pela luxúria, pelo álcool, pela droga. E hoje despertam, porque aquele prazer já passou. E a necessidade, entre aspas, se é que há necessidade, volta a querer a continuidade. Então, a mente passa a ser infeliz porque não está desfrutando daquela ilusão que gozou o momento. E isso gera um ambiente pestífero no planeta que ataca a todos nós. Vejamos o problema hoje das vidas vazias, a ansiedade, a depressão, o conflito de culpa. Os psicólogos estão a todo vapor para poder atender a essas necessidades. Amigos nos falaram que os departamentos de socorro público, aqui de Salvador, por exemplo, para atender uma pessoa com problema psicológico, só tem vaga daqui a 11 meses. Nós temos 25 psicólogos que atendem em nossa casa, gratuitamente, bem se vê. E todos eles estão dominados pelo volume de jovens e adultos aturdidos por este vazio existencial. Essa falta de interesse de viver. Qual é o sentido da vida? Em cujas perguntas estão os obsessores, os inimigos de ontem, que nos desejam matar, sugerindo o suicídio, induzindo a fugas espetaculares do dever, a nevrose. Nós estamos numa sociedade muito neurótica. Se a gente quiser experimentar o amor de nossos filhos,
digamos não mais de uma vez, e nós veremos a reação, se eles nos amam ou se eles nos utilizam por uma necessidade de crescer. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil para todos, e claro que no movimento espírita, que lidamos com as forças mentais, com as vibrações do sentimento, e isso se torna mais característico, porque nós queremos o bem. Então, nós estamos numa guerra, como está no Apocalipse de João. E esta guerra será vencida por cada um em nome do bem. É a vitória das paixões. Hoje, a psicologia chama os demônios do Evangelho como nossos conflitos, os nossos demônios. Eu vou buscar um psicólogo para fazer uma limpeza, os demônios que me martirizam. Mas, além desses psicológicos, há espíritos demoníacos que gostam de afligir como pessoas da Terra. Quantas pessoas se alegram quando alguém se torna infeliz, quando há um insucesso, quando perde um dinheiro, quando algo lhe acontece. Bem empregado, quem é ele também? Por que ele tem mais direitos do que eu? Porque ainda estamos numa faixa inferior de pensamento. Porque a queda de alguém hoje é a véspera da minha queda amanhã. Um regime mau que prejudica alguns não merece aplauso, porque vai chegar o dia que nos alcança. É uma questão de tempo. Então, neste momento, o planeta Terra está sendo invadido por forças muito más. Está escrito no Evangelho. Marcos, capítulo 13. João, capítulo 12. Lucas, também no sermão profético. E do Apocalipse de São João. Todo o texto. Então, livremos-nos desses males através do bem que possamos fazer. Jussara, você poderia nos dar um panorama do espiritismo lá nos Estados Unidos? Claro. Vou fazer uma visão bem rápida, né? Mas o espiritismo nos Estados Unidos, até onde nós temos notícia, ele acabou sendo mais introduzido, obviamente, pós Irmãs Fox, 1848, aí depois indo para a Europa, chegando a Kardec, 55, o comprometimento de Kardec, na década de 20, né, do século passado, 1920, 1930, por mexicanos, hispânicos, e durante quase 50 anos, nos Estados Unidos, houve uma predominância do espiritismo no idioma espanhol, para posteriormente, a partir dos anos 80, em maior número, não que não haviam antes, mas em maior número, 80, 90, realmente ir uma leva maior para lá de brasileiros. Com isso, o movimento, né, ganhou muita força, começou a se expandir, cada vez mais. Hoje, nos Estados Unidos, nós já somos em torno de 100 casas espíritas, né, que para um nível mundial é um número bastante significativo. E o trabalho que nós realizamos hoje, especialmente nos últimos 25 anos, que é quando a Federação Espírita dos Estados Unidos foi fundada, é de levar o espiritismo no idioma inglês. Há apenas 20 anos, nós temos a codificação espírita completa no idioma inglês. Então, quando perguntam, como é que vai, como é que são os americanos, há muito engajamento, nós temos que lembrar disso. Há 20 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos meia dúzia de obras que não eram nem exatamente as obras da codificação, que ainda faltavam as duas últimas. Então, desde essa época até agora, nós temos procurado disseminar todo esse trabalho, né, todo o espiritismo em inglês. Hoje nós já contamos com quase 200 livros traduzidos,
vários, obviamente, né, já dezenas do próprio Divaldo, né, de Manuel Filomeno de Miranda, nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, e o nosso pensamento é que estamos chegando também no final da era dos 50 anos dos brasileiros. Então, se nós fizermos o trabalho direitinho, mais uns 20, 30 anos por aí, nós vamos ver a participação maior. Mas é muito gratificante nós vermos pessoas, né? Porque eu me lembro que quando eu saí daqui do Brasil, primeiro eu fui para a Inglaterra, as pessoas chegavam e falavam, você vai ver, o povo é diferente. E eu fui atrás de ver um povo diferente na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Depois outros países que a gente visitava por lá. E até hoje eu não encontrei o povo diferente, eu só encontrei pessoas que, como nós, têm as mesmas carências, passam pelas mesmas tristezas, pelas mesmas dores, e procuram também algo para poder, de uma certa forma, fazer com que elas saiam disso que Divaldo falou, que nós temos da obra da benfeitora das vidas vazias. Então, esse nosso trabalho, são muitos já que trabalham, que se dedicam, editoras já nos Estados Unidos, federações espíritas estaduais, nós já temos 5 federações espíritas estaduais, porque é um país bastante, né, extenso, né, no seu aspecto geográfico, e assim nós vamos fazendo esse plantio, essa semeadura, com muito amor, mas não sem o apoio e a assistência que nós recebemos, especialmente do nosso querido Divaldo. Não foi à toa que Sueli Caldas Schubert o denominou semeador de estrelas. Ele não só semeia as estrelas, ele procura ter certeza de que essas estrelas vão poder brilhar no seu maior potencial para que o trabalho do Cristo seja conhecido. Então, os mentores que nós não temos presentes lá, como eventualmente nós teríamos aqui no Brasil, nós temos eles dos 2 planos. Nós temos no plano dos desencarnados e temos no plano dos encarnados, como é o nosso querido Divaldo. Por isso, nós somos muito gratas, e eu faço essa referência com muito carinho, com muito agradecimento, e também a TV Mansão do Caminho, a Mansão do Caminho, por todo o apoio e suporte, especialmente agora que nós, como Mário Sérgio anunciou há pouco tempo, começamos esse trabalho da obra da benfeitora Joana de Ângeles, as suas temáticas, para fazer com que o mundo, aqueles que falam inglês nos países que vai poder ter essa maior penetração, conhecerem essa obra. E, com isso, então, nós agradecemos essa oportunidade, agradecemos aqui aos mentores espirituais, aos nossos amigos, a todos vocês, por estarmos juntos neste banquete espiritual. Obrigado, Jussara. Divaldo Edneia, um espírito impedido de nascer por causa de um aborto provocado, pode vir novamente para a mesma mãe? Existe um tempo mínimo para isso? Toda vez que o espírito é rejeitado através do aborto, ele volta, faz tentativa, muitas vezes imediatamente, o que é muito perturbador para a abortista, porque depois dessa terapia do aborto criminoso, o organismo passa por um grande abalo, porque o aborto, principalmente provocado, é uma ação muito perturbadora para o organismo. O espírito vai tentar das maneiras mais variadas, e se não conseguir, porque a mãe bloqueia através de vários recursos, ele vai reencarnar-se em alguém, mas vai terminar ao lado daquela ou daqueles que o rejeitaram. Porque muitas vezes a mulher aborta por causa do parceiro.
Ela gostaria de ser mãe, mas ele não quer ser pai. Então, existe também esse conflito masculino. Não se pode acusar apenas a mulher de ceder à imposição do aborto, porque há homens que simplesmente fecundam e partem, deixando-as por conta do destino, e sendo frágeis do conceito moral, não entendendo da responsabilidade, recorrem a esse expediente que é criminoso para poder se ver livre, e carregarão uma culpa por tempo indeterminado. Mas não podemos esquecer também a responsabilidade do parceiro, a responsabilidade do médico, que às vezes induziu, sem nenhuma necessidade para salvar a vida, a mulher gestante a abortar. O certo é que ninguém reencarna através de outrem sem que não tenha um vínculo do passado. Daí, ao ser rejeitado, ele pode também se transformar no terrível obsessor. Eu conheci o caso de uma senhora, uma moça que frequentava aqui nossa casa há muitos anos, e que me chamava a atenção, ela está sempre acompanhada por um espírito muito mau. E um dia, com alguma habilidade, gentileza, eu conversei com ela. Por que ela não conseguia libertar-se desse espírito? Ela então me contou, ela estava com 38 para 40 anos, que se tratava de um espírito que ela abortou 16 vezes, porque o seu parceiro era casado, eles mantinham um relacionamento paralelo, e ela era muito fecundável, com facilidade ela concebia, e ele impunha que ela matasse. Então, ela disse, por amor a ele, isso não é amor. Isso é patológico, é doente. Atender sempre à imposição do crime não pode ser amor. Ela não valia nada para ele, afinal, ela só servia para o ato do prazer ligeiro, mas a verdade é que ela havia abortado, ela me falou, 16 vezes. E eu fiquei chocado até hoje, porque 16 vezes, quanto esse espírito tentou. Bem, passaram os anos e ela teve uma debilidade mental a partir dos 50 anos. Ele a tomou totalmente e ela padeceu mais de 30 anos, horrores nas garras dessa sua vítima. E os amigos diziam, mas será que não pode tirar? E eu digo, não é uma tomada elétrica que a gente liga e desliga. É o caso de vontade de cada um. Considere você 16 chances você perdido, o ódio que às vezes carregamos. Daí é sempre bom pensarmos na nossa responsabilidade sexual. Sexo, sim, com afeto também. Não apenas pelo prazer escorregadio de que está na moda, ou por um momento de fragilidade, mas lembrando das possíveis responsabilidades e consequências após o ato. A partir de hoje, contemos 9 meses e vamos ver o número que irá aumentar de partos ou antes de abortos, que naturalmente nesse período muitas pessoas não querem assumir as responsabilidades. Jussara, o espírito sempre, esse sempre está entre aspas, assiste ao velório do seu corpo físico? Pelo que nós temos na obra de André Luiz, que faz algumas narrativas nesse sentido, existe sempre a possibilidade de o espírito acompanhar o seu velório. Nunca o seu nascimento, pois se encontra naquele período de confusão. O fato de haver essa possibilidade não significa que todos vão estar necessariamente em consciência acompanhando esse período, né? Acompanhando o velório, acompanhando todas as cerimônias fúnebres que se seguem. Vai depender muito da condição do espírito, tanto é que nós, como nós relatamos anteriormente, esses espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas
completamente desorientados, não compreendendo o que se passa com eles, aonde eles se encontram, como nós pudemos ver até naquele filme que passou há muito tempo, que era o filme Sexto Sentido, né, que mostra exatamente um espírito que não se entende, não compreende a sua situação de desencarnado, né? Então, não sempre isso vai ocorrer, né? Obrigado, Jussara. Divaldo, então, como nossa última pergunta, a nossa última pergunta, se você poderia descrever o ambiente espiritual desse nosso encontro de hoje. Eu pensava que na reunião de hoje nós teríamos um público bem menor, como consequência natural dos problemas havidos durante o Carnaval, as responsabilidades, e que espiritualmente estaríamos muito bem, porque, em contrapartida, os bons espíritos renovam-se e multiplicam-se para poder atender as criaturas humanas. Muitos me dizem, mas eu não creio. Não muda nada. O crer ou não crer não altera a realidade do existir. Se a pessoa crê, é melhor, porque sintoniza. Se não crê, recebe da mesma forma o auxílio divino, só que não introjeta, porque está de porta fechada, está interiormente armado contra. Então, nós estamos com os nossos benfeitores, que durante os dias de Carnaval se multiplicam. Curiosamente, quando chegam esses períodos de festa que arrastam as massas e que levam a problemas gerais de pessoas doentes, de pessoas predeterminadas a desequilíbrios, eles trazem milhares de espíritos amigos. Muitas vezes são convidadas legiões, como no Carnaval do Rio, antigamente, nós temos o livro Grilhões Partidos, que narra exatamente a proteção de Deus aos foliões, às pessoas que iam brincar. Tratando de uma moça que era obsidiada, Dr. Bezerra de Menezes comandava uma equipe de mais de 10.000 entidades bondosas para socorrerem aqueles levianos. Como um bom mestre cuida de seus alunos, mesmo aqueles que não querem nada com a escola, nem por isso deixam de receber instrução. Então, nós estamos hoje, e vamos ver agora, daqui a pouco, amparados por verdadeiras legiões de espíritos anti-obsessivos, para nos atenderem aqui na reunião e atenderem também a todo aquele que pensar em Deus e que abrir a porta à solidariedade cristã. Então, vamos nos preparar agora para a nossa etapa da presença dos espíritos bons palpável. É uma questão de sensibilidade. Então, vamos concentrar-nos, abrir a nossa alma a Deus, falar-lhe sem palavras dos nossos conflitos, das nossas necessidades, pedir humildemente para que os céus nos abençoem, nos ajudem a sair dos problemas, das dificuldades que alguns de nós temos mais do que outros. Então, vamos convidar os médiuns a tomarem os seus lugares para a nossa atividade do passe regenerador, da transmissão de energias fluídicas para todos nós, sob o amparo desses espíritos queridos que são nossos guias e protetores. Vamos orar. Senhor, pedimos-te com humildade real, para que nos abençoes, para que releves a nossa insensatez e, em contrapartida, nos estimules ao trabalho de autopurificação.
ter a mente esvaziada de coisas negativas. É tão bom estarmos leves em pensamento, em emoções. Então, nós te pedimos pelos médiuns, os irmãos que nos estão auxiliando. Utiliza-os através dos nossos guias para que nos possam afastar quaisquer influências espirituais ou da nossa própria mente que sejam negativas. Pedimos por nós próprios, por aqueles a quem nós amamos, nossos familiares, nossos afetos, aqueles que fazem parte da nossa agenda de amizade, mas também dos que se fizeram nossos inimigos, dos que nos desejam mal. Oramos por eles, pelos espíritos perversos, esses que se entregam à prática sistemática, objetivando perturbar o progresso da humanidade. Suplicamos-te pelos enfermos irrecuperáveis, por aqueles que nos dão os seus nomes para as nossas vibrações habituais. Também te queremos pedir pelos suicidas, os irmãos que se enganaram a si próprios e experimentam o arrependimento e a dor neste momento de maneira crucial. Nós também te pedimos, Jesus, que abençoes a nossa água, fazendo que ela adquira propriedades curativas, como aconteceu em Caná, com o vinho colocado nas núpcias, e tu lhe modificaste a essência. Pedimos-te pela paz, nossa paz, que ninguém nos perturbe, não aceitemos a perturbação dos maus, pela nossa paz na família, no lar, no trabalho, na sociedade, pela paz no Brasil, pela paz na terra, tão angustiada, vitimada por ameaças de várias ordens, ordem sísmica, sociológica, econômica, da saúde. Apiada-te, Senhor, de nossas debilidades e recebe a emoção gratulatória pelos momentos que aqui passamos, pensando em ideias relevantes, ouvindo, participando da mensagem do Evangelho. Nós te agradecemos, Jesus, a inspiração, a misericórdia, e em nome da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, nós encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos nós.